Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com o deputado Arlen Santiago, do Avante, ele que é médico atuante, preside a Comissão de Saúde da Assembleia, vai falar sobre a autorização de repasses de emendas parlamentares impositivas a hospitais filantrópicos, a paz, entre outras instituições, em ano eleitoral. Sobre a diminuição do número de mamografias em Minas, sobre a defasagem de valores da tabela do SUS e ainda sobre os assuntos de momento na Assembleia, como a dívida de Minas com a União e privatizações. Deputado, obrigada pela presença. Obrigado. A gente já começa de cara falando que o senhor tem 7 mandatos. Não são raros os deputados com esse número de mandatos. Quando terminar, o senhor vai fazer 28 anos de Assembleia. Tem foto aqui do senhor começando os trabalhos aqui ao longo dessa jornada toda. O senhor tem fôlego, deputado, para mais do que 28? Olha, a gente tem que pensar na vida de cumprir bem cada mandato, né? Sim. Eu acredito que a gente tem um vestibular a cada 4 anos. E quando a população... O senhor nunca perdeu uma eleição, né? De deputado não, né? De deputado não. Eu perdi uma em 1988 para prefeito da cidade de Coração de Jesus. Depois de lá para cá, felizmente, nunca mais perdemos nenhuma. E a gente vai aprendendo, né, um pouquinho, né? E claro. Então a população, ela chega e faz o crivo. Quantos ficam um mandato só e vão embora? E a população tem nos dado essa missão de poder tentar levar algum benefício para a qualidade de vida dessa população. Principalmente eu, no meu caso, no norte de Minas, e aí eles têm me dado mandatos sucessivos. Deputado, a gente tem imagens aqui do senhor atuando como médico também, radio-oncologista. Quer dizer, deputado, médico atuante também numa área muito difícil. O senhor consegue conciliar isso? É muito difícil? Sim, a gente consegue conciliar, porque eu acho que é um desperdício. No momento em que eu consegui fazer meu curso de medicina, fiz minha residência, participo de congressos, sou membro do Colégio Brasileiro de Radioterapia. A gente, então, acha que é um desperdício não usar esse conhecimento adquirido há tanto tempo. Agora mesmo acabei de voltar do Congresso Brasileiro de Radioterapia no Rio de Janeiro. Nesse ano tive também no Congresso Americano de Radioterapia, que foi lá em San Diego, são mais de 6.000 radio-oncologistas, quando eu fiz minha residência no Instituto Nacional do Câncer e depois na Santa Casa de Belo Horizonte, para hoje a mudança foi muito grande, a melhoria foi muito grande e os pacientes de câncer no Brasil e no norte de Minas, talvez um pouco pela nossa atuação, eles acabaram então conseguindo um índice de cura, estamos conseguindo no Brasil um índice de cura maior no norte de Minas, também em Minas Gerais, com melhores máquinas, com melhores medicamentos, com a busca rápida de uma biópsia, né? Lá em Montes Claros, nós temos um hospital de Wilson Godinho, que qualquer pessoa que precisa de uma biópsia de próstata, de mama, de tireoide, ela vai lá no hospital ou manda online, e aí a biópsia dela é marcada no máximo em uma semana, e com 15 dias temos o resultado, e ela está em tratamento com 30 dias. O maior problema que o câncer tem hoje é a pessoa ter dificuldade de fazer as biópsias e a pessoa ter dificuldade de acesso. Então, o acesso, no caso da cidade de Montes Claros, que tem 2 UNACONs, ela é muito boa, e em várias outras localidades. Na semana passada eu estive em Uberaba, a pedido do deputado Nárcio Rodrigues, no Hospital Elian Gotti, como presidente da comissão, e nós conseguimos que os déficits que o hospital teve, eles estão sendo repostos pelo Ministério da Saúde. Passou na CIB, foi aprovado 18 milhões. E aí nós reunimos com todos os hospitais de Uberaba, porque, primeiramente, isso foi feito em Montes Claros. Então a Santa Casa de Montes Claros está começando já a receber 54 milhões de reais por defasagem do que ela custou o tratamento, os tratamentos todos do hospital como a Santa Casa, e o Hospital de Wilson Godinho com 12 milhões e um pouco, que é um hospital um pouco menor. Um tem 400 leitos, outro tem 100 leitos. Esse é o Hospital de Uberaba. O de Uberaba é o Elian Gotti, que está recebendo 18 milhões. Agora, isso. E agora já foi encaminhado também para o Ministério da Saúde, para os hospitais todos de Uberaba, uma verba
extra de aumento de teto de 104 milhões de reais. E aí nós já estamos trabalhando também com o Hospital de Sete Lagoas, já conversamos com o bispo lá, já estamos trabalhando com vários outros hospitais para se organizarem, né, e poderem receber esse recurso que vai complementar o déficit que eles tiveram nesses últimos 5 anos. Especificamente sobre o Hospital de Uberaba, né, o hospital atende cerca de 27 cidades, são mais ou menos 700 mil pessoas nessas cidades, são atendidas pelo hospital. Esse valor de 18 milhões vai mudar mesmo? Vai ter capacidade para que as finanças do hospital estejam mais em dia e que isso reflita na ponta no atendimento à população? Olha, a situação dos hospitais, ela realmente é dramática. Primeiro, porque a tabela do SUS tem coisas que não são reajustadas desde 2002. Por exemplo, uma consulta do SUS aí está em R$ 9, R$ 10, tem aí 21 anos mantendo isso. Né? Na área mesmo que eu trabalho, radioterapia, a última recomposição da tabela foi em 2010, com o dólar a 2, hoje o dólar está a 5. Né? Então a gente tem que usar muita criatividade, gerenciar bem para que as coisas não acabem, não fechem. E você vê, por exemplo, o Hospital da Baleia aqui, é um hospital que deve 100 milhões de dívida bancária. O Hospital Evangélico em Belo Horizonte é um hospital que deve 100 milhões de dívida bancária. Como não houve aumento da tabela do SUS, os hospitais começaram a ter prejuízo, e como é que foi feito o financiamento? O financiamento foi feito eles indo até o banco e conseguindo recursos, alguns até com juros muito altos. Inclusive, no tempo da Dilma, que nós conseguimos a Caixa Econômica para fazer, o juro era em torno de 20%. No governo passado, do Bolsonaro, nós conseguimos alargar o prazo e diminuir para 10%, mas isso ainda é muito, porque para o Eike Batista, lá no BNDES era 5%, né? Para a Odebrecht era em torno de 5%. Então, de quem depende especificamente a atualização dessa tabela do SUS? Em quantos por cento você acha que seria razoável? O que acontece é que nós temos vários projetos, tem um mesmo que é do senador Carlos Viana, com um outro senador lá, que é para poder pelo menos fazer a atualização monetária da tabela do SUS. Tudo tem atualização monetária, só a tabela do SUS é que eu conheço que não tem atualização monetária. Aí, nem com a inflação? Nada? Nem com a inflação. Aí o que acontece? Os técnicos da saúde, para não mexer nessa tabela, porque realmente é um monte de dinheiro, então eles acabam criando alguns incentivos. Incentivo para isso, incentivo para cirurgia, mutirão disso aqui, né? Agora mesmo, dada a situação que estava em Minas Gerais, de que o povo não conseguia operar uma hérnia, porque a tabela do SUS é R$300, médico, anestesista, remédio, enfermagem, isso nenhum aí. Médico quer também, né? Não, acabam não podendo, né? Porque o sujeito, depois de estudar 6 anos de faculdade, um cirurgião oncológico são mais 5 anos de residência. Um radio-oncologista são mais 4 anos de residência. Então, são 9, 10 anos investindo e depois você, às vezes, fica perambulando de plantão em plantão. Então, a situação está complicada. E um outro problema que vem aí, que foi a quantidade enorme, né? Inclusive eu vi uma fala do Ciro Gomes, que foram aí milhares de médicos que foram autorizados, faculdades privadas, onde o pessoal teve o FIES, né? E os donos de faculdades ficaram realmente muito bem, porque podia ter sido feito faculdade pública de medicina, né? Com excelência de tratamento. Então, nós estamos vendo também algumas formações deficitárias. E agora o senhor é contra a abertura de mais cursos de medicina? Exatamente. O curso ele tem que ter hospital para poder trabalhar, ele tem que ter os laboratórios, ele tem que ter professores que tenham mestrado, doutorado, que tenham capacidade, né? E isso não está acontecendo, a coisa está indo muito a toque de caixa e aí às vezes as pessoas caem numa situação dramática. E a faculdade é o seguinte, entrou, normalmente sai, forma, né? Não tem bomba, não tem isso que tinha no passado, né? Seria muito ruim. Mas esse não é o problema principal. O que nós estamos falando é o seguinte, os hospitais, além do recurso que eles foram aos bancos, tomaram os recursos, até que nós conseguimos que tivessem emendas parlamentares de custeio, que aí elas complementam aí essa tabela do SUS e os hospitais acabam sobrevivendo. Cria um problema, porque os hospitais recebem o dinheiro, estão devendo até a tampa, e aí no final, o que acontece? Não vai para o médico, os médicos às vezes desistem de trabalhar em alguns hospitais.
Então, o senhor já fez o resumo de vários assuntos que a gente pode destrinchar aqui. A emenda impositiva, a questão do câncer de mama, o câncer também, e o diagnóstico de câncer. Eu queria tratar desse assunto com o senhor. O câncer de mama foi o câncer que mais matou as mulheres em 2022. São dados do Estado, são 1.793 mortes no ano passado. Uma portaria do Ministério da Saúde, só para você estar em casa entender, determina que o acesso à mamografia deve ser para as mulheres que têm entre 50 e 69 anos. Tira dessa faixa as mulheres que têm de 40 a 49 anos. Em Minas, houve uma redução acentuada no número de mulheres que fizeram mamografia. A gente tem dados aqui. Em 2019, total, no ano, foram 444.487, mais de 444 mil mamografias. Em 2023, 176.966, ou seja, uma redução bastante drástica. Eu queria que o senhor falasse, como médico, sobre isso, qual a importância de incluir mulheres de outras idades nessa mamografia. Andréia, vamos falar sobre isso. Agora vamos falar de um outro assunto. Além dessa questão do financiamento, né, que foi feito junto aos bancos, e aí o juro sobre juro virou um tumulto, as emendas parlamentares estaduais, elas não podiam ir para os hospitais que atendem 70% quase da população do SUS, que são os hospitais filantrópicos. Então, esse ano eu resolvi e tive o apoio de todos os deputados aqui e nós fizemos a proposta de emenda constitucional de que no ano eleitoral, até o final de junho, né, as emendas parlamentares impositivas podem ir para os hospitais. Os hospitais param os serviços nos anos eleitorais? O senhor sempre fala isso, né? Que ano eleitoral continua todo mundo sendo atendido, todo mundo ficando doente. Sendo atendido, e isso já incorporou ao dinheiro dos hospitais. Os hospitais fazem um trabalho, uma peregrinação em Brasília, uma peregrinação aqui, e aqueles mais competentes e que estão trabalhando mais e que conseguem um networking melhor, eles acabam recebendo as emendas que os ajudam a sobreviver ano a ano. Voltando à questão do câncer de mama, nós temos uma lei que foi feita, a Lei 11.664, de 29 de abril de 2008. É uma lei. Um país que não cumpre as leis. É o nosso Brasil. Essa lei aqui fala que as mulheres de 40... Lei federal? Lei federal. Presidência da República, Casa Civil. Né? Foi em 2008. Né? O presidente era Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa lei, ele é que sancionou. Essa lei aqui, ela acaba sendo obrigatória a realização de exames de mamografias de mulheres de 40 a 69 anos. Acontece que depois uma mulher foi para a presidência da República e aí ela fez uma portaria passando de 40 a 50 para economizar. Né, para economizar em cima da saúde da mulher. Uma mulher fez uma portaria. Então, a portaria hoje vale mais do que a lei. E assim mesmo ainda pegou, porque antigamente o recurso para fazer a mamografia era um recurso de fundo de ações estratégicas. Todas as mamografias, que todos os hospitais, que os centros, que o município fizessem, elas eram pagas pelo governo federal. Num determinado momento, então, nós vimos que esse teto que gastava foi incorporado ao município. E às vezes o município usa esse dinheiro para outras coisas e não apenas para a mamografia. E por isso a gente vê essa questão muito complicada. Felizmente, nós estamos hoje num governador, Romeu Zema, que pela primeira vez em Minas Gerais, os 12% obrigatórios da Constituição foram efetivamente pagos. Né? Então, efetivamente pagos. Então, nós teremos 12% esse ano e aí podemos ter alguns projetos que foram interessantes. Por exemplo, o governo de Minas está botando 300 milhões de reais para melhorar a tabela das cirurgias. Então, a cirurgia está sendo feita à vontade agora, principalmente as cirurgias mais simples. Na questão da urologia, que é um grupo muito fechadinho, e na questão da cirurgia ortopédica, os valores ainda não conseguiram, porque as próteses ortopédicas são muito caras. Mas esses 300 milhões realmente é um avanço muito grande. O Fábio Aquerete está de parabéns nesse programa. Mais adiante, para fazer diagnóstico, nós vimos que vários lugares não tinham tomógrafos. Então, o que nós fizemos? Fomos enchendo a paciência do Fábio, até que ele fez um programa e botou 100 tomógrafos que estão sendo implantados em toda a Minas Gerais, com a cobertura intensa. E aí nós vimos que os próprios centros do estado tinham mamógrafos que não estavam funcionando.
né? E então, nós fomos na Comissão de Saúde, apertando o Fábio, e ele, então, fez um programa de tomografias, onde vão ser quase 70 tomógrafos novos distribuídos agora para Minas Gerais. Eu acho que vai melhorar muito essa situação. O acesso das pessoas à mamografia. E nós temos que ter um novo sistema de que aquela mamografia 4 e 5, que ela fique disponível e que os UNACOM sejam obrigados a fazer a corebiópsia imediatamente. O que quer dizer isso? À medida que for diagnosticado que a mulher está com câncer, já imediatamente está com a suspeita de um câncer, ela tem que fazer uma biópsia, e essa biópsia então vai fazer com que ela possa realmente ser diagnosticada com certeza. Aí faz a biópsia, faz o anátomo-patológico, e hoje não tem como tratar mulher de mama sem a questão da imunohistoquímica, que é um outro exame mais detalhado que coloca e divide os vários cânceres de mama. E que ela entre o mais rápido possível, a lei é de 60 dias, mas a mulher normalmente está entrando com mais do que isso, com tumores enormes, né? Do ponto de vista médico, o que o senhor pensa a respeito da mulher de 40 a 49 anos fazer? É essencial que ela faça mamografia? É essencial que ela faça mamografia de 2 em 2 anos, assim como as de 50 a 69 anos. E, inclusive, as prefeituras, elas tinham que ter esse cadastro de quais são as mulheres naquela faixa etária, que é lógico que o censo, o IBGE tem, o agente de saúde pega, e ela fosse obrigada, essa mulher fosse quase obrigada a poder fazer ou um ultrassom ou a mamografia para isso aí. Cabe a atenção básica dos municípios, principalmente os maiores municípios, de poder fazer essa mamografia, porque não dá para ter mamógrafo em todas as cidades. Não, só para esclarecer então, uma mulher de 49 anos, mais de 40 anos que está nos assistindo, em vista dessas mudanças aí feitas agora, esses novos investimentos do Estado, ela já pode procurar fazer pelo SUS uma mamografia. Exatamente. Agora, não pode as secretarias municipais de saúde querer ficar com esse dinheiro. Sim. E cobrar, né? A coitada da mulher, ela vai no posto de saúde dela lá. Aí ela está na idade de fazer a mamografia. Aí esse posto de saúde manda para a Secretaria de Saúde Municipal, que é no outro lugar. Aí a coitada da mulher tem que pagar um táxi ou uma lotação para ir lá para poder pegar isso aí. O fluxo, ele tem que ser melhor. Os hospitais, principalmente os hospitais de câncer, que têm mamógrafos, na idade de 50 a 69, se a mulher for lá, ela já faz e aí emite a fatura para lá. Sabe quanto é que se paga por uma mamografia? R$45. O médico que dá o laudo, o aparelho, o técnico, tudo isso. E mesmo assim, as prefeituras dificultam. Perfeito. Deputado, o senhor é do norte de Minas, foi vice-prefeito de Montes Claros, foi prefeito em Coração de Jesus também, né? Agora, a região norte, os vales do Jequitinhonha e Mucuri estão passando por uma mudança aí de perspectiva, que é a exploração do lítio, da maior reserva de lítio do Brasil, que se encontra lá naquela região. Para quem não sabe, o lítio é usado na fabricação de baterias de alta potência, de longa duração, é demandada muito pela indústria de veículos elétricos, ou seja, o senhor vislumbra para a região uma prosperidade? O que o deputado Arlen Santiago está vendo a longo prazo para a região? A nossa região tem um povo muito trabalhador, né? O que nós precisamos é de chuva. Se tiver chuva em todos os municípios do norte de Minas, um pouco mais regradas, todo mundo planta, todo mundo come, vira uma coisa muito boa. Mas nós vimos aí essa questão do lítio com muito bons olhos em Itinga, em Araçuaí, né? E também em Salinas. E além disso, nós estamos tendo prefeitos mais bem preparados. Por exemplo, em Salinas nós temos hoje o prefeito Quincas, que além dessa questão do lítio, ele também está investindo muito na educação. São mais de 35 milhões de obras em educação, junto com o governador Zema, e junto com a FIENG, está sendo montada em Salinas, por exemplo, uma estrutura para 500 pessoas fazerem costuras para essas indústrias aqui, levadas pelo Flávio Rosco e pelo Balbino. Daí, nós temos também alguns paulistas, numa cidadezinha chamada
São João do Paraíso, uma cidade que está tendo um desenvolvimento muito grande, onde se planta muito eucalipto e se faz ali a essência do eucalipto para poder vender, além do doce de marmelo. Em Pirapora, onde o prefeito Alex está fazendo um investimento muito grande lá, agora mesmo a fábrica de produção, a Liasa, ela duplicou a produção dela, gerando mais de 700 empregos na construção e mais de 300. O que ela produz? Ela produz silício, né? Nós temos a Rota do Silício, que é a cidade de Pirapora, com o prefeito Alex, onde eu sou majoritário, também a cidade de Vaz da Palma, que lá nós tivemos há poucos dias atrás, até o vice-presidente da República foi lá e inaugurou a quinta maior usina fotovoltaica, além de outra empresa de silício que estava fechada há 5 anos e que nós trabalhamos e conseguimos, com a ajuda do governo do estado, a recuperar, e aí já está tendo pagamento, mais 300 empregados, pagou aí quase 70 milhões de dívida dos empregados que a empresa estava fechada, né? A cidade de La Sance está sendo uma cidade de muita questão de agronegócio. Então, realmente, o Norte e o Jequitinhonha, eles estão tendo prefeitos que realmente estão buscando apoio no governo do estado, e aqui, se a gente bate na porta, o BDMG é parceiro, né? E agora, inclusive, o ex-secretário de governo, o Igor Eto, está lá facilitando as ações com a população e muito no norte de Minas. Ontem mesmo ele esteve lá no norte de Minas. E a questão também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Fernando Passalho, com a turma dele, o Minas Invest, estão ajudando muito a que essas situações sejam melhores. Então, se nós tivermos chuva e conseguirmos fazer os barramentos necessários, né? O projeto Jaíba é uma realidade hoje de muitos empregos. A cidade começou com 8 mil habitantes e hoje já tem quase 50 mil habitantes. Agora, alguns outros problemas nós estamos tendo. Por exemplo, o governador Romeu Zema foi em Paracatu, que fica ali no noroeste, quase norte de Minas, e deu a ordem para fazer o asfalto de Paracatu até o Entre Ribeiros, que é uma outra área de irrigação quase do tamanho do Jaíba. Acontece que algumas empresas grandes, elas não entraram porque o preço do DR estava baixo. Mas entraram outras empresas dando desconto, e a que ganhou vai ser um desconto de 8,5%. Eu estou achando que ela não vai dar conta de fazer a obra. Também o prefeito Dai, em Fronteira dos Vales, ali na divisa do Mucuri, né, com o Jequitinhonha, ele conseguiu com o governador Romeu Zema o asfalto de Fronteira dos Vales até Joaíma. Já foi agora a 4ª licitação, porque o pessoal ganha, depois não tem condição. Agora mesmo, tomara que dê certo essa 4ª licitação, porque ganhou uma empresa boa, mas aí a lei, até 30 de dezembro, ela prevê que uma microempresa, ela, mesmo que não tenha muitas condições, ela pode ir lá e dar o mesmo preço. E foi o caso que aconteceu em Fronteira dos Vales. Nós estamos rezando para que esse asfalto possa ser feito. Então, e essas muita estradas coisa possa melhorar o escoamento. Nós estamos vendo o Mucuri, o norte de Minas, Jequitinhonha, eles estão com lítio e várias outras coisas trabalhando para poder melhorar, gerar renda e gerar emprego. A gente acha que as questões de Bolsa Família, elas são muito boas para aquelas pessoas que estão muito necessitadas, mas nós temos que ter uma saída, e a saída é só através do emprego. E está aparecendo emprego, né? Deputado, agora vamos falar só rapidamente sobre o assunto de momento aqui da Assembleia, que é a dívida de Minas com a União, que chega a quase 160 bilhões de reais. O senhor é da base de apoio do governo Zema. Está em andamento aqui na Assembleia a adesão ao regime de recuperação fiscal, considerada uma alternativa, e que impõe uma série de aperto, arroxo econômico por parte do governo e, de uma certa maneira, prejudica os servidores públicos. Ou seja, está essa movimentação aqui. Em Brasília, o governador, mais o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está em conversas também com o presidente da Assembleia para tentarem uma alternativa para essa dívida. O que o senhor pensa a respeito e como que o senhor está trabalhando a aprovação do regime aqui na casa? Essa dívida é um absurdo. A dívida de Minas Gerais, no governo Hélio Garcia, ela foi toda pega pelo governo, mandaram fechar os bancos mineiros que estavam dando prejuízo e, com isso, a dívida foi de 14 bilhões de reais. Desse período para cá, nós estamos com 160 bilhões de reais. Então, é uma dívida impagável. A solução, ela realmente tem que ser
política. No governo passado, não se conseguiu avanços nessa questão da dívida. E agora, com a entrada da Assembleia Legislativa, que realmente vê essa questão do regime de recuperação fiscal como um gesto muito amargo, né? Muito amargo, inclusive tem pessoas ligadas a mim, que são funcionários públicos, que viraram e falam assim, Arlen, mas isso aí nós não vamos ter aumento. Eu falei, bom, pelo menos o salário está em dia, né? E se, por acaso, a gente não aprovar essa alternativa, e agora está aparecendo talvez uma situação que possa melhorar, o governo federal perdoar uma parte dessa dívida, porque não é função do governo federal ser agiota de Minas Gerais. Né? Esse juro é escorchante, é um absurdo. O mineiro não dá conta de pagar esse juro agiota. Tomara que o trabalho do Rodrigo Pacheco, né, junto com o Tadeuzinho, com o governador Romeu Zema, em que pese as questões políticas aí, a gente tinha que ver o perdão de metade dessa dívida, a federalização de órgãos do Estado para poder pagar, porque senão todos vamos sofrer muito. Então, o regime de recuperação fiscal era o que aparecia até agora. Tomara que aí tenha essa outra saída, que aí a dívida seja resolvida. A questão também da Lei Candir, né? Foi feita uma lei de abrindo mão dos impostos, principalmente de mineração. O governo federal abriu mão de impostos estaduais e não pagou aos estados o que estava na Lei Candir. No final, né, essa conta deve dar aí uns 135 bilhões, o Agostinho Patrus fez um trabalho muito bem feito aqui, né, 135 bilhões, no final o governo federal só ofereceu 8 bilhões, né, melhor lamber do que cuspir, né, falam lá muito na nossa região, isso foi recebido. Mas eu acredito que agora, se o governo federal realmente tiver a sensibilidade com os mineiros e pagar a Lei Candir, receber a Codemig, diminuir a dívida, talvez a gente tenha uma solução menos amarga do que o regime de recuperação fiscal. E o regime de recuperação fiscal, ele tem que pegar a todos, se por acaso for a alternativa. Se isso de Brasília, e tomara, e a gente reza muito para que isso possa dar certo, a lei de recuperação fiscal, ela tem que pegar todos, né? Os deputados, os desembargadores, o Ministério Público, tem que pegar todos. Vai doer, mas tem que doer em todos e não doer só no pequeno. Deputado, muito obrigado por ter compartilhado seu conhecimento, sua história e a sua projeção aí de trabalho para esse ano e para os próximos 3 anos. Obrigada. Eu conversei então com o deputado Arlen Santiago, do Avante, falamos sobre a mudança na Constituição que autoriza o repasse de emendas parlamentares impositivas a hospitais filantrópicos, a paz e outras instituições em ano eleitoral, sobre a diminuição do número de mamografias, sobre a defasagem dos valores da tabela do SUS e assunto de momento na Assembleia, que é a dívida de Minas com a União. A você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Nos assista no portal da Assembleia na internet, também no Spotify ou nos tocadores aí brasileiros e até a próxima.